Olá, eu sou Rosimeira Assis de Sena Mendes, aluna da Universidade Federal de Ouro Preto, na modalidade à distância, com o professor Daniel Aurélio. Essa atividade é uma atividade da EAD 512, Seminário 1, Modelagem Matemática. A proposta para nós, alunos, foi abordar um tema relacionado à água e tratar esse tema dentro da perspectiva de modelagem matemática. Eu escolhi o tema banho versus consumo de água. É um tema simples, mas um tema importante, principalmente na época em que a gente está, de escassez de água, e a gente vai poder ver qual que é o impacto do nosso banho no consumo de água. Alguns questionamentos para a gente introduzir o assunto. Qual o tempo médio gasto no banho do brasileiro? Quantos banhos por dia o brasileiro toma? Qual o consumo médio de água por minuto em litros durante o banho? É possível economizar água? 4 informações importantes. Primeiro, a vazão média de um chuveiro elétrico é de 10 litros de água por minuto, dependendo do modelo do chuveiro e da pressão da água. A vazão de uma ducha é, em média, 15 litros de água por minuto, dependendo do modelo da ducha e da pressão da água. O tempo médio de banho do brasileiro é de 10 a 15 minutos. O brasileiro toma, em média, 2 banhos por dia. O brasileiro ele gosta de tomar banho, ele é um campeão mundial em banho. E a gente não imagina o quanto de água a gente consome no banho. É o que a gente vai ver agora. Olha, a primeira opção de consumo é o chuveiro elétrico com tempo médio de 10 minutos. Eu tenho aqui, olha, o chuveiro elétrico ele consome 10 litros de água por minuto. Isso significa, olha, que 4 pessoas gastam 40 litros de água por minuto. Então, uma pessoa tomando 3 banhos por dia, ela vai gastar em média 300 litros de água. E a família de 4 pessoas, 1.200 litros de água. Isso considerando 3 banhos por dia, com tempo de 10 minutos no chuveiro elétrico. A segunda opção de consumo é a ducha. Eu tenho aqui uma ducha, olha. A ducha ela consome por minuto 15 litros de água. Isso significa que se uma pessoa tomar 3 banhos por dia de ducha, ela vai gastar 450 litros de água. E se uma família de 4 pessoas tomarem 3 banhos por dia de ducha, ela vai gastar em média aí 1.800 litros de água, que é muita água. A terceira opção é o chuveiro elétrico com tempo médio de 10 minutos. Só como diferença, o chuveiro é fechado enquanto sem sabor. Se uma pessoa tiver o hábito de fechar o registro enquanto sem sabor, o consumo ele cai pela metade no chuveiro elétrico. Ó. Então, uma pessoa que antes consumia 5 litros, aliás, antes ela consumia 10 com o registro aberto, ela passa a consumir 5 litros. Se ela tomar 3 banhos por dia desse jeito, ela vai gastar 150 litros. E se uma família de 4 pessoas, durante 10 minutos do banho, tomarem 3 banhos de 10 minutos e tiver o hábito de fechar o registro, vai gastar 600 litros de água. Uma quarta opção de consumo é a ducha com tempo médio de banho de 10 minutos. Só que agora a ducha é fechada enquanto sem sabor. O consumo da ducha, olha, ele cai de 15 para 8. Então, se uma pessoa tomar 3 banhos de ducha por dia, mas tiver o hábito de fechar a torneira, o consumo vai ser de 240 litros por dia. E uma família de 4 pessoas vão consumir 960 litros de água por dia. Agora aqui eu tenho um quadro resumo. Eu tenho aqui, olha, o tipo de chuveiro, que é o chuveiro elétrico e a ducha.
E eu tenho aqui consumo por minuto. Com o registro aberto, o chuveiro elétrico consome 10 litros, a ducha 15. Com o registro fechado, o chuveiro elétrico consome 5 e a ducha consome 8. Isso significa que, olha, um banho de 10 minutos no chuveiro elétrico, ele gasta 100 litros de água, com registro aberto, e a ducha 150. Com o registro fechado, o chuveiro elétrico vai gastar 50, a ducha 80. Isso significa que o consumo mensal em litros de água por pessoa, olha, com registro aberto é 3.000 litros e com o registro parcialmente fechado é 1.500 litros de água. Já a ducha, com registro aberto, é um consumo de 4.500 litros de água por dia. Com o registro parcialmente fechado, é 2.400 litros de água. Então, a gente pode pegar essa tabela e transformar aqui numa expressão, olha. Eu vou chamar de TB, o tempo do banho em minutos, NP, o número de pessoas, FB, a frequência do banho, VC, a vazão do chuveiro e CM, o consumo médio. Para eu calcular o consumo médio, eu vou multiplicar TB vezes NP vezes FB vezes VC vezes 30. Vamos agora a algumas aplicações matemáticas. Esse cálculo nosso de água, ele nos permite abordar pelo menos 3 temas matemáticos. Nós podemos abordar área e volume, razão e proporção e porcentagem. Vamos ver então algumas aplicações matemáticas no cálculo de área e volume. Primeiro problema. Uma caixa d'água com forma de um paralelepípedo reto, mede 2 metros de comprimento por 3 metros de largura e 1,5 de altura. Então a gente pergunta qual o volume dessa caixa d'água. Então eu tenho aqui uma caixa d'água e eu quero o volume dessa caixa. Eu sei que essa caixa d'água ela é um prisma e que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Como essa base aqui ela é uma base retangular, nós vamos falar que a área da base é 3 vezes 2 vezes 1,5, que é a altura, e nós vamos achar que o volume dessa caixa d'água é de 9 metros cúbicos. Agora vamos ao problema 2. Vamos imaginar uma caixa d'água com base triangular. Vamos imaginar que alguém resolveu fazer uma caixa d'água com base triangular. A gente sabe então que a área do prisma, que o volume do prisma, não a área, desculpa. O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Como a base é triangular e a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, olha, eu tenho aqui base vezes altura dividido por 2 vezes altura para eu achar o volume. Então, o volume dessa caixa d'água aqui é de 6 metros cúbicos. Número 3. Determine o volume de uma caixa d'água cilíndrica com 5 metros de altura, cuja base tem 2 metros de raio. Bom, eu sei que a área da circunferência é π vezes r. Então, eu vou multiplicar π vezes r vezes a altura para eu achar o volume dessa caixa d'água. Nós vamos ver então que essa caixa d'água tem um volume de 31,40 metros cúbicos de água. Outro conteúdo que a gente pode abordar é razão e proporção. Primeira pergunta. Em um banho de 10 minutos no chuveiro elétrico, uma pessoa consome 100 litros de água. Qual o consumo se essa pessoa, usando o mesmo chuveiro, diminuir o seu tempo de banho para 5 minutos? Então vamos ver aqui, olha. 10 minutos de banho, eu gasto 100 litros de água. 5 minutos de banho, eu vou gastar X. Fazendo as continhas aqui, olha, eu vou ver que se eu reduzir o banho de 10 para 5 minutos, eu vou gastar 50 litros de água. Número 2. Em um banho de 10 minutos numa ducha,
uma pessoa consome 50 litros de água. Qual o consumo se essa pessoa, usando a mesma ducha, aumentar o tempo do banho para 15 minutos? Então, olha, eu sei que a ducha, em 10 minutos, ela gasta 150 litros de água. Se eu aumentar de 10 para 15 minutos, ela vai gastar X? Fazendo as continhas aqui, ó, se eu aumentar o tempo do banho na ducha de 10 para 15 minutos, eu vou gastar 225 litros de água. Terceiro problema. Em um banho de 10 minutos no chuveiro elétrico, uma pessoa consome 100 litros de água. Qual seria o consumo se 4 pessoas tomassem um banho de 15 minutos? Eu tenho aqui, olha, uma pessoa consome 10 litros de água por minuto. E num banho ela vai gastar 100 litros. Quanto que 4 pessoas... Aliás, desculpa que eu troquei. Uma pessoa tomando 10 minutos de banho, ela gasta 100 litros de água. Se eu aumentar esse número de pessoas para 4 e aumentar o tempo, qual que vai ser o consumo? O consumo aqui então vai ser 1 vezes 10 vezes x, que é igual a 4 vezes 15 vezes 100. Então o consumo vai ser de 600 litros de água. O próximo assunto que a gente pode abordar é porcentagem. Então eu tenho aqui, olha, um chuveiro elétrico gasta 100 litros de água em um banho de 10 minutos. A ducha consome 150 litros de água. Quantos por cento a mais a ducha gasta em relação ao chuveiro? Olha, eu sei que o chuveiro é 100%, que é 1. A ducha 150, ela é X. Isso significa que a ducha, ela gasta 1,5 vezes o consumo do chuveiro, o que dá um aumento de 50% em relação ao chuveiro elétrico. Problema 2. Qual o percentual de consumo do chuveiro elétrico em relação à ducha? Olha, eu sei que a ducha, ela gasta 150 litros, que é 100%. Eu sei que o chuveiro elétrico, ele gasta 100 litros, que é X. Logo, X é 66%. Ou seja, o consumo do chuveiro elétrico em relação à ducha é de 66%. O terceiro e último problema diz o seguinte, olha, quantos por cento de água eu posso economizar se eu trocar a ducha pelo chuveiro elétrico? Eu sei que a ducha consome 150 litros de água e que o chuveiro elétrico consome 100 litros de água. Ou seja, eu economizo 50 litros. Então, quanto que seria a minha economia? Olha, a ducha, ela gasta 150 litros de água, então ela é 100%. Esses 50 litros vai ser equivalente a 34% aproximadamente de economia. Bom, gente, deu para ver então que o nosso consumo no banho, ele é alto mesmo, mas que se a gente mudar o nosso comportamento em relação ao banho, a gente começar a tomar banho consciente, a gente começar a mudar o chuveiro, a mudar o jeito de tomar banho, a gente pode economizar muita água. Então, eu espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês e muito obrigada.